mas revelou a verdade aos pequeninos. Amém, irmão? Quem é um pequenino de Deus aqui? Amém, irmão? Esse ai não é para você. Esse ai não é para você que vive na presença do Senhor. Esse ai não é para você que obedece a palavra de Deus. Esse ai não é para você que faz a vontade do Senhor. Esse ai não é para você que quer as coisas certas na sua vida e na vida daqueles que vivem perto de você. Para você que identifica que o doce é doce, que o amargo é amargo, que o certo é certo, que o errado é errado. Para você que tem uma vida de sim, sim e não, não. E que entende que o que passa disso é de procedência maligna. Então, para você, o Senhor diz: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu quero te aliviar. Toma sobre você o meu jugo, aprende de mim, porque para você, eu sou manso e humilde de coração. Amém? É lindo, né? É forte, mas é lindo o cuidado de Deus para conosco. Isaías capítulo 10, versículo 1, diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Ai daqueles que fazem leis que vêm prejudicar a igreja do Deus vivo. Ai daqueles que se levantam criando leis que tiram o pão de cada dia da sua boca e da minha boca. Nós pagamos quase 40% do que nós recebemos durante o ano de imposto. Leis são criadas para criar mais impostos, mais julgos sobre o povo. Situações são movidas e cada vez o pobre se torna mais pobre e o rico se torna mais rico. Antes nós tínhamos um povo sem cultura, um povo sem oportunidade de estudar, um povo que não podia fazer uma faculdade. Hoje nós temos um povo que faz faculdade e não sabe nada. Não sei, mudou alguma coisa? Essa que é a verdade. Nós temos pessoas na faculdade que não sabem sequer escrever um texto. Nós temos pessoas que são engenheiros e se não tiver a calculadora não sabem fazer conta. Nós temos hoje uma nação que diz: hoje a faculdade está aí para os filhos dos pobres, não tem mais nenhum tipo de acepção de raça, de cor, de sexo, está tudo aí, e eu fiz tudo isso, e nós fizemos tudo isso. Época de política, né? Parece todo mundo falando muita coisa, mas qual é a realidade? A realidade é que um jovem hoje, ele termina muitas vezes o ensino médio sem ter condição sequer de fazer um texto. A realidade é que eles continuam criando meios para enganar as pessoas. Mas a Bíblia diz: ai daqueles que criam tais leis, ai daqueles que criam tais leis, que vêm prejudicar, que vêm ferir os escolhidos do Senhor, que vêm de alguma forma macular a família, que é uma instituição dada pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Ai daquele. Mas tem mais ais. 29 de Isaías, capítulo de número 15, diz assim, e veja aqui o que isso diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos verá? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se oleiro fosse ao barro, e as obras dizem aos seus artifícios: não me fez? E o vaso formado disseste do seu oleiro: nada sabe? Quantas pessoas, irmãos, que tentam impedir os propósitos de Deus. Quantas pessoas que não entendem o propósito de Deus e que nem busca saber qual é o propósito de Deus e às vezes estando ligado na igreja do Deus vivo.
Às vezes, estando envolvido com a religião ou com a religiosidade, porque religião e religiosidade nada é. São costumes, são formas criadas pelos homens para, de alguma forma, tentar ligar o homem a Deus novamente. Mas, se isso não for de fato e de verdade, se isso não for pelo Espírito, não vai ligar o homem a Deus de maneira alguma. Porque nós só conseguimos estar ligados a Deus pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, aquele que é de Deus, esse tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus vivencia o propósito de Deus na sua vida e em tudo que faz. Em tudo que faz. Quantas pessoas que alcançam uma posição de autoridade neste país e neste mundo, mas quando estão lá, colocados por Deus lá, mudam os propósitos e começam a agir com seus astutos intentos, com as suas maldades, da sua maneira, da sua forma, e esquece que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus então para de revelar a essa pessoa as coisas grandes e firmes, e essa pessoa começa a viver nos ais, porque tudo que faz está fora do propósito de Deus. Irmãos, nós somos os pequeninos do Senhor, nós somos as ovelhas do Senhor, nós somos o povozinho de Deus, nós somos aquele povo eleito, adquirido, escolhido, peculiar aos olhos do Senhor, e agrada o coração de Deus trazer para nós a revelação dos seus propósitos. Se você quer viver uma vida plena diante de Deus, em todas as áreas da sua vida, na área espiritual, na área familiar, na área conjugal, na área sentimental, na área financeira, escute uma coisa que eu vou te dizer: busque do Senhor as instruções, busque do Senhor a direção para a tua vida, esteja e queira estar no centro da vontade de Deus, vivendo os propósitos de Deus para a sua vida, porque a palavra do Senhor, Deus diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz: por compaixão, irmão, apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, transformai-vos pela renovação de um novo entendimento, para que você possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai viver, eu só vou viver, nós só vamos viver na plenitude de Deus quando nós tivermos uma mente transformada pela renovação de um novo entendimento, de não fazer parte desses que estão envolvidos nas palavras que o Senhor Deus nos diz. Ai, que nós não façamos parte do povo que escuta Deus falar, ai de vós. Amém, irmãos? Nós possamos ter esse entendimento. Religião, igreja, pastores, seja lá o que for, não vai fazer nada se Deus não fizer. Todo mecanismo se torna dispensável se a mão de Deus não estiver dirigindo, se o Espírito do Senhor não estiver nesse negócio. Porque quem é de Deus, tem o Espírito de Deus. Amém, irmão? Diz para o seu irmão assim: você é de Deus, você tem o Espírito de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, mais um pedacinho para Isaías capítulo 31, versículo 1. Diz assim: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Há pessoas que lutam com a força dos braços, acreditam em todos os mecanismos dados por este mundo, passa por uma situação de dificuldade financeira, ao invés de orar e buscar em Deus, Deus, o que é que eu faço? E esperar de Deus uma solução, buscam a solução que está no alcance da mão. Eu vou até o banco, faço um empréstimo, e eu pego o empréstimo para pagar o empréstimo do empréstimo. Você não conhece ninguém assim, né, irmão? Não, nem eu tampouco. O que a pessoa está fazendo? Ela está buscando ajuda no Egito. O Egito é o banco, o Egito é o mundo, o Egito é esse mundo que nós vivemos.
que está corrompido, que está lutando e criando leis para escravizar cada vez mais o seu povo. E agora as pessoas fazem como Israel fez, vai buscar naquele que está escravizando a solução do seu problema. Mais escravizado se torna. E o Senhor diz, ai daqueles que sem entendimento estão buscando solução no Egito, na força dos cavalos e no poder dos cavaleiros. Serão confundidos, irmãos. Sabe, às vezes o problema bate à sua porta, e sabe de uma coisa, você que é pequenino de Deus, você que é o povozinho de Deus, você que é um pequenino do Senhor, dobra o seu joelho e diz, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Trata comigo, Pai. Fala comigo na Tua palavra, usa alguém para falar comigo, usa o pastor, usa a criança, usa o que o Senhor quiser usar. Uma vez Deus usou até uma mula, não pode usar eu? Eu sou melhor que uma mula. Meio orelhudinho, né, nega? Mas melhor. Então Deus pode falar com a gente, Deus pode usar, Deus pode tratar, a gente pode saber qual é a vontade de Deus, a gente pode se organizar e esperar o agir do Senhor. Mas não, as pessoas lançam as mãos, os pés pelas mãos, e quando vê, a situação é muito pior do que a de outro tempo, de outrora. Muitas vezes isso acontece. Eu não vou fazer isso para não expor ninguém, mas aqui na igreja, se eu pedir para levantar a mão, 80% da igreja vai levantar a mão em uma situação que não sabia o que fazer e que ia tomar atitude errada, e que nós conversamos, orientamos, e Deus foi dando a vitória, e a pessoa hoje pode cantar o hino da vitória. Sim ou não? Eu só ouvi 30% da igreja. Sim ou não? Sim. Agora os 80%. É verdade. São situações que a pessoa chega e ela está no problema, ela não consegue ver as coisas. Ela chega desesperada, pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí você diz, você não vai fazer nada disso, está tudo errado, não é por aí, para. E você joga um balde de água fria, a pessoa esfria. E a gente vai conversar, não, irmão, olha, aqui você tem que fazer assim, dessa forma, desse jeito. E tudo vai dar certo, e as coisas começam a dar certo, porque o Espírito Santo é que nos está conduzindo. Não busca, meu irmão, saída para os seus problemas no Egito. O Egito não tem a saída que você precisa. Busca no reino de Deus. Agrada ao coração de Deus ocultar estas coisas aos grandes e entendidos e revelar aos simples. O simples de Deus é você. O simples de Deus sou eu. E o Senhor nos quer revelar. Então, escute, se você tem um problema para resolver, não se constranja não, pega o telefone do pastor Rogério. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu posso te ajudar a resolver. Eu posso te orientar para que Deus consiga resolver o seu problema. Não tenha medo de ligar, não tenha medo de marcar, não tenha medo de vir no gabinete, conversar e dizer, pastor, eu quero conversar, eu quero orientação, quero... Você só tem que ter um pouquinho de paciência. Só isso. Mas que com certeza o Senhor vai dar a direção para você, isso vai. Essa semana que passou, eu falo isso para a glória de Deus, e ainda não está resolvido. Uma moça ligou para nós, foi membro da igreja há muito tempo, ela e o marido, mas são um casal jovem, eles congregaram conosco, eu batizei o rapaz, e o rapaz gostava de vir à igreja, mas a esposa não gostava. Esposa orelhudinha, criava problema, não deixava ele vir, não deixava o homem vir. A criança me chamava, a filhinha deles me chamava de tio pastor. Ô tio pastor, era assim que ela me chamava. E eu andei atrás dessa família, fui visitar, ele sumiu, eu ia buscar, mandava mensagem, ligava, orava, pedia, clamava para Deus e orientava eles e tudo, mas chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, não tem mais o que fazer. O rapaz queria vir, a mulher não queria. Aí o rapaz azedou a marmita, não quis vir mais também. Se envolveu com essa luta doida que tem aí agora. Como que é o nome, irmão? Fala, ajuda aí. MMA. Se envolveu com esse negócio de luta, cervejada, churrascada, amigos e etc. Quando é agora, eu ouço que chegou o problema de novo. Então a gente vai conversar.
E eu disse, olha, filha, a situação agora é meio complicada, nós temos que tirar, já estavam separados, o rapaz foi embora. E eu disse, se você fizer o que eu te disser, vai dar tudo certo, e essa semana ele volta para casa. Ela olhou para mim e disse, o que eu tenho que fazer? E quando eu disse para ela, ela balançou a cabeça, ele não volta nunca mais se eu fizer isso que o senhor está dizendo. Eu falei, não, ele volta, faz o que eu estou te dizendo que ele volta. E aí ela fez o que eu disse, e ele foi embora para a casa dele, e ela teve a impressão dele que não ia voltar nunca mais. Aí ela mandou uma mensagem no meu celular, no WhatsApp, escrito lá, pastor, o homem foi embora brabo, acho que ele não volta mais como eu tinha te dito. E eu disse, ô mulher de pouca fé, hoje ainda ele dá notícia. Quando foi 10 horas da noite, ela mandou a mensagem, pastor, ele deu notícia, quer falar comigo amanhã. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem rindo, né? risos, né? E disse, pastor, nós nos reconciliamos. Ele está voltando amanhã para casa. Amém. E nós estamos trabalhando para que restaure novamente essa família. Mas por que eu estou contando isso? Porque era alguma coisa que estava totalmente perdido. Nós ainda vamos ter que trabalhar muito. Mas o Senhor Deus, através da graça, através da orientação do Espírito, Ele vai fazendo a sua parte, porque não foi buscar ajuda no Egito, não adianta. No Egito não tem ajuda, no mundo não vai encontrar ajuda, nos amigos não vai encontrar ajuda, vai encontrar ainda mais destruição. E a Bíblia está dizendo, ai desses que buscam no Egito a ajuda para os seus problemas.